E se a próxima grande virada do mercado não for trabalhar com inteligência artificial, mas sim construir IAs que contratam pessoas? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo numa estratégia para um futuro que pode estar mais perto do que se imagina. Vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa que a gente está em fevereiro de 2026. A IA não é mais só uma ferramenta, sabe? Agora ela é o cliente. Agentes de IA autônomos começam a postar vagas, e os humanos é que competem por elas. É uma inversão de papéis que muda o jogo completamente. E o que sustenta essa nova economia? Basicamente, são plataformas que a gente poderia chamar de rentahuman.ai. É como se fosse a próxima evolução da gig economy, sabe? Tipo Uber, iFood. Só que, em vez de um aplicativo conectando duas pessoas, são IAs que precisam de mãos e olhos no mundo real. Só que tem um problema, né? Logo de cara, esse mercado já nasce totalmente desequilibrado. Como o gráfico mostra, a oferta de gente querendo trabalhar é gigantesca, mas a demanda das IAs no começo é minúscula. E o que isso quer dizer na prática? Que os pagamentos por tarefa seriam baixíssimos. Quase impossível de viver disso. E é aqui que a análise fica realmente interessante. Essa é a conclusão principal. Com o excesso de oferta de trabalho, competir para ser a pessoa que executa a tarefa é uma corrida para o fundo do poço. A oportunidade de verdade, a grana mesmo, está em outro lugar. E aqui está a grande virada de chave. A estratégia vencedora não é ser o peão no tabuleiro, mas o jogador que move as peças. O segredo não é trabalhar para a IA, mas sim construir a IA que dá o trabalho, que gerencia essa nova força de trabalho. Então, o pulo do gato é o seguinte: o valor real está em criar os sistemas, os agentes autônomos, que são capazes de identificar oportunidades de lucro e usar essa mão de obra humana que é barata e abundante para executar os planos. É a clássica estratégia de vender paz na corrida do ouro. Ok, mas como isso funciona na prática? Onde está o dinheiro? Vamos dar uma olhada em alguns nichos bem específicos onde essa estratégia de arquiteto pode ser aplicada para já. A primeira grande oportunidade é basicamente criar a demanda que ainda não existe. E como fazer isso? Construindo os agentes compradores. Pensa neles como robôs de software programados para achar oportunidades de lucro no mundo físico e que precisam de humanos para fazer a coisa acontecer. Deixa eu dar um exemplo bem claro. Olha só como o processo é simples. Primeiro passo, detecção. Um bot de arbitragem percebe que um produto está sendo vendido por, sei lá, R$ 50 numa loja física, mas por R$ 100 na internet. Segundo, contratação. O bot entra na plataforma e contrata o humano disponível mais próximo. E terceiro, execução. A pessoa vai lá na loja, compra o item, embala e envia. O lucro aparece de forma quase que 100% automatizada para o dono do bot. Agora, se liga nesse outro nicho que é genial. Ele explora uma fraqueza que a IA tem hoje. A tal da alucinação, quando ela simplesmente inventa coisas porque não tem acesso direto ao mundo físico. E é aí que os humanos entram como uma espécie de sensores biológicos, para verificar se aquilo que a IA acha que existe, de fato existe no mundo real. É uma mudança total de mentalidade, sabe? É sair de tarefas comuns como fazer uma entrega para nichos de altíssimo valor, como validar a verdade. Por exemplo, uma IA de um fundo imobiliário poderia contratar alguém só para ir até um endereço e confirmar. Esse prédio existe mesmo. É um serviço de verificação. É muito mais valioso do que só executar uma tarefa simples. E por último, mas não menos importante, o nicho de dados sob demanda. Pensa em modelos de vídeo como Sora. Eles precisam de dados do mundo real que simplesmente não existem na internet. Um arquiteto poderia criar um agente que contrata pessoas para filmar coisas super específicas. O jeito exato que uma mão abre uma porta, a textura de uma rocha específica no pôr do sol. Esses dados são ouro puro para treinar a próxima geração de IAs. Beleza, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Se os agentes de IA se tornarem empregadores em massa, a infraestrutura que dá suporte a tudo isso vai se tornar extremamente valiosa. Uma coisa é certa, quando uma IA paga um humano, ela não vai usar um banco tradicional. A economia dos agentes vai rodar em cripto. Por quê? Porque os pagamentos precisam ser globais, instantâneos e muitas vezes de centavos. Isso vai bombar a demanda por três coisas. Primeiro, as stablecoins, que são o dólar digital. Segundo, redes de baixo custo, para que as taxas não comam o pagamento todo. E terceiro, as plataformas que permitem que os trabalhadores troquem essas criptos pela moeda local. E não para por aí. Pensa na logística. Hoje a gente tem uma plataforma central, como a Uber, que controla tudo. Nesse novo modelo, a IA de uma empresa poderia negociar uma entrega diretamente com o trabalhador, sem intermediário. Isso cria um sistema de logística totalmente descentralizado. É claro que,
nem tudo são flores. Existe um lado sombrio nisso tudo. Se qualquer IA anônima pode contratar alguém para seguir um carro ou tirar foto da frente de uma casa, a espionagem, seja corporativa ou pessoal, fica muito, muito mais fácil. E qual a consequência? Um aumento gigantesco na demanda por segurança privada e serviços de contra-espionagem. Então, se a gente fosse apostar, quais seriam as commodities dessa nova era? Dá para resumir em 3. Primeiro, as stablecoins, que a gente já viu, é o dinheiro da internet. Segundo, os tokens DePIN, que representam redes de infraestrutura física descentralizada. A própria rede de humanos do Renta Human é um tipo de DePIN. E terceiro, a tal da prova de humanidade. Pensa num hardware, tipo um celular ou relógio especial, que serve para provar para a IA que a tarefa foi mesmo feita por um humano, no lugar e na hora certos. Então, para a gente amarrar tudo, a estratégia é simples. Não entre na corrida para oferecer o trabalho mais barato, porque os preços vão despencar. O caminho é ser o arquiteto, construir os agentes que criam e gerenciam esse trabalho. E, claro, apostar na infraestrutura por trás de tudo isso, que é por onde o dinheiro vai passar. No fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma pergunta fundamental. A questão não é como eu consigo um trabalho de uma IA, e sim como eu posso construir um agente autônomo que gera lucro usando essa imensa força de trabalho global como uma alavanca. Essa é a mentalidade do arquiteto, e pode ser a chave para navegar na economia que está logo ali na esquina.